Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para a nossa segunda aula do curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Lembrando que esta é uma ferramenta open source e gratuita. Quero passar para vocês nessa aula aqui um pouco sobre a interface gráfica da ferramenta LibreOffice Calc. Na aula passada eu falei um pouco aí sobre um contexto histórico e alguns insights relativos ao LibreOffice Calc. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam acompanhar a aula, tá certo? Então, vamos aqui ao computador que eu quero mostrar para vocês aqui como que é a interface gráfica. Bem, pessoal, então eu já estou aqui no meu sistema operacional Windows. Eu vou aqui no meu botão iniciar do Windows e pesquisar aqui, né, por Calc. Escolher essa opção aqui do LibreOffice Calc, tá certo? Esperar que a ferramenta abrir. Então, vou maximizar aqui a minha tela aqui do meu LibreOffice Calc. Então, nós temos essa interface gráfica aqui inicialmente do LibreOffice Calc, tá certo? Inicialmente aqui, o que nós temos? Ó, na parte superior, aqui à esquerda, nós temos aqui escrito sem título 1, LibreOffice Calc, né? Ou seja, a gente tem aqui o que a gente chama de barra de títulos, tá certo? Esse é o nome que nós temos aqui, ó, sem título 1, quando nós não salvamos ainda o documento. Quando nós salvarmos ele aí, em algum momento, né, ele vai passar a ter o nome que você colocar e vai deixar de ter esse nome sem título 1 aqui no caso. E LibreOffice Calc sempre vai estar aparecendo aqui porque é o nome aqui da ferramenta. Logo abaixo da minha barra de títulos, eu tenho a barra de menu, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o menu arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, né? Então se você der um clique sobre eles aqui, ó, você vai conseguir acessar aqui as opções que nós temos, tá? De todas essas opções aqui na minha barra de menu, tá certo? E aqui, por exemplo, na minha barra de exibir, eu tenho algumas opções que a gente vai falar aqui mais à frente, tá? Por exemplo, onde eu posso exibir, né, ou retirar aqui alguma ferramenta que eu queira. Logo após aqui a minha barra de menus, né, eu tenho a minha barra de ferramentas padrão e a de formatação, tá certo? Então, aqui eu tenho uma opção um pouco mais rápida, de acessar alguns menus que também está na barra de menu, mas que de uma forma que eu não perca muito tempo ao acessar aqui, por exemplo, ó, colocar um negrito, um itálico numa letra, um sublinhado, né, e assim por diante. Ou seja, eu consigo ter um acesso às ferramentas sem ir lá diretamente na opção de menus que elas estão, tá certo? Logo abaixo aqui, então, da minha barra de ferramentas, né, eu vou ter aqui, ó, à esquerda, a minha localização das células, né? Que a minha planilha eletrônica ela é dividida em células, como está colocado aqui, tá certo? Então, se vocês observarem aí, a planilha eletrônica ela é dividida aqui por células, colocados em linhas numeradas, como está colocado aqui, e colunas por letras aqui, ó, numeradas por letras. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, esse endereço dessa minha primeira célula sendo a coluna um não, coluna A e linha um, né? E logo à direita aqui da minha barra de endereços, eu tenho, então, aqui a minha barra de fórmulas, é exatamente aqui que eu vou fazer aqui a utilização de algumas fórmulas matemáticas e algumas funções para poder fazer a utilização da ferramenta em si, tá certo? Logo aqui na parte um pouco mais à direita, eu tenho a minha barrinha de rolagens, tá certo? Eu posso ter essa rolagem aqui para baixo, né? Ou aqui da esquerda para a direita, tá certo? E aqui na parte inferior eu tenho algumas informações aqui, por exemplo, como o zoom in, out, né? Ou seja, eu posso dar um mais um aqui, ó, ou um menos um. Lembrando que isso daqui não vai fazer com que uma impressão no dispositivo externo de impressora, por exemplo, vai ter um tamanho maior. É simplesmente para melhorar a visualização aqui diretamente da minha planilha eletrônica no LibreOffice Calc. Eu tenho aqui, na parte mais à esquerda aqui, planilha um
de 1, né, ou seja, eu tenho apenas uma planilha aqui, tá certo? Inclusive eu posso renomear essa planilha, no caso aqui está escrito planilha 1, eu posso colocar aqui outros nomes. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um exercício ou um exemplo qualquer, eu posso colocar exemplo 1 aqui, dar um OK, tá certo? E se eu clicar nesse mais aqui do lado de X1, ó, ele vai criar para mim uma planilha 2, eu posso, por exemplo, renomear ela para um X2 e assim por diante, tá certo? Então, veja que agora eu tenho planilha 2 de 2. Se eu colocar aqui na outra aqui, eu tenho uma planilha 1 de 2, porque agora eu tenho duas planilhas. Isso facilita muito quando nós estamos trabalhando com várias planilhas, né? Então, para mim não precisar ficar salvando vários documentos no computador, com planilhas diferentes, eu posso, no mesmo documento, salvar mais de uma planilha, que isso é bem útil aqui quando se trata da ferramenta do LibreOffice Calc. Eu tenho aqui que o meu idioma básico aqui que eu estou utilizando nesse meu LibreOffice Calc é o português do Brasil, tá certo? E basicamente aqui eu tenho então essa parte da minha planilha eletrônica de uma forma bem tranquila. Aqui, ó, no menu exibir, como eu falei anteriormente, eu posso, por exemplo, ó, adicionar, né, ou tirar, por exemplo, aqui, ó, vou tirar, tá marcado aqui com o tique aqui, ó, a barra de formatação. Se eu clicar aqui, veja que essa barra, né, ela foi tirada ali. Vou voltar aqui novamente em inserir, exibir, na verdade, desculpa. Vou escolher a opção aqui, barra de ferramentas, e vou voltar então, né, com a minha barra de formatação que estava normalmente ali anterior. Veja que essa interface gráfica ela é bem parecida ali com demais ferramentas de planilha eletrônica que a gente tem aí no mercado, como o próprio Excel da Microsoft, tá certo? Inclusive aqui no LibreOffice Calc eu posso mudar essa opção aqui da minha interface gráfica, vindo aqui em exibir interface do usuário, escolher, por exemplo, ó, mostrar ela em abas. E aqui eu posso aplicar ao Calc. Veja que agora, né, a minha interface gráfica aqui na parte superior, né, ela mudou um pouco do que estava anterior. Então, eu tenho agora ele separado aqui em abas, né, arquivo, início, inserir e assim por diante. Veja que eu continuo tendo aqui a minha barra de menu na parte superior, tá certo? Mas de uma forma talvez moderna, né, eu tenho essa opção aqui de trabalhar com o LibreOffice Calc aqui dessa maneira, utilizando abas. Se eu quiser voltar, é simplesmente voltar aqui em exibir, interface do usuário, e voltar aqui para a minha barra de ferramentas padrão, tá certo? E aí eu volto para aquela opção que estava colocado ali anteriormente, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para trabalhar a planilha eletrônica tanto dessa forma ou da outra forma que eu coloquei aqui, ó. Então, eu vou até colocar ela dessa outra maneira aqui, o que eu acho até mais interessante. Vou aplicar aqui o Calc, fechar, e aí eu tenho, então, essa interface gráfica aqui dessa maneira que está colocada. Uma situação interessante aqui é que alguém pode perguntar aqui quantas linhas que eu tenho disponíveis e quantas colunas, né, eu tenho disponível aqui no LibreOffice Calc. Simplesmente, se você clicar com a tecla Ctrl do teclado e a setinha para baixo, você vai cair na última linha aqui, ó, na primeira coluna, né? Veja que eu estou na coluna A aqui, mas agora eu estou na última linha. E posso fazer a mesma coisa, Ctrl, setinha para o lado, eu vou para a última linha e última coluna da minha planilha eletrônica aqui do LibreOffice Calc. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa coluna XFD, tá? Então, dessa maneira, eu posso acessar aqui e ver quantas linhas e quantas colunas eu tenho no total com a utilização aqui do LibreOffice Calc. Para voltar, simplesmente Ctrl setinha para a esquerda e Ctrl setinha para cima, eu volto aqui para a minha para a primeira posição aqui dessa minha célula aqui, ó, exatamente onde nós vamos começar aqui a fazer as confecções da utilização da ferramenta do LibreOffice Calc.
Bom, então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula, falar um pouco sobre a interface gráfica, né, essas intercambialidades que nós temos aí de possibilidade da interface gráfica com o usuário aqui do LibreOffice Calc. Eu vou pedir para que vocês compartilhem esse conteúdo com alguém que tem interesse sobre o tema de planilha eletrônica. Se gostou do vídeo, deixe um like, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E se também tiver tido alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu irei acompanhar todos aí, tá certo? Muito obrigado e até a próxima videoaula.